Estamos sendo pontualíssimos aqui hoje. Finalmente, ainda bem que dessa vez deu certo para a gente se encontrar aqui no webinário, né? Porque da outra vez nós marcamos a aula, o pessoal do webinário teve um problema na plataforma e simplesmente ficou complicado. A gente teve que trazer a live lá para o Facebook, teve um pessoal que não conseguiu assistir ao vivo, perdeu a coisa de fazer as perguntas, e aí ficou bastante chato. Poxa, Vinícius queria ter participado, por mais que a gente tenha colocado no YouTube, não é a mesma coisa caso a gente não consiga conversar aqui juntos pessoalmente, por mais que a gente esteja à distância, por mais que a gente esteja aí de uma situação remota, o pessoal esteja assistindo à distância, é sempre muito bom estar junto com vocês, porque eu sinto saudade de conversar com vocês ao longo da semana, gente. Eu sou, basicamente, apaixonado por relacionamentos. Só uma coisa, responde aí, vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Respondam aí para eu saber que vocês estão ouvindo. Deu? Lucinéia, Juliano, Júlia, tá tudo bem? Ana Cristina, estão me ouvindo? Gente, eu estou falando sozinho. Estamos juntos? Vocês me acompanham? Ótimo, muito bom. Tudo bom, Caroline? Tudo bom, Lucinéia? Obrigado pela resposta. Então, vamos lá, gente. Eu estava com saudade de vocês. Eu gosto sempre dessas oportunidades que a gente tem de discutir ao vivo, de conversar, de trocar algumas ideias sobre esse assunto que todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba vivendo na vida, que são os relacionamentos, né? Inclusive, anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com relacionamentos, inclusive, gente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, tá? Eu sou o Vinícius Santucci, eu trabalho com relacionamentos já há 10 anos, né? Então, quando começou essa onda do coaching e da mentoria de relacionamentos na internet, quando eu cheguei era tudo mato, né? O Método Reconquistar, ele foi o primeiro livro, pelo menos que eu tenho notícia, de reconquista da internet. O Método Reconquistar, ele saiu na sua primeira versão em 2008, e na sua segunda versão de 2008 para 2009. Então, nós... dentro de um relacionamento. Mas muitos dos clientes que nós tínhamos na época, na US Consultoria Social, que era uma empresa que trabalhava a questão da dinâmica social, como conversar, como se conectar com o outro, como conhecer pessoas, como conseguir sair daquela coisa macarrônica, daquela comunicação pesada, como conseguir ter uma comunicação fluida com o outro, como conseguir trazer as suas verdadeiras cores para dentro de uma interação social. E nós tínhamos ali os nossos workshops, nós trabalhávamos com os nossos clientes, nós conseguíamos trabalhar usando a neurolinguística, usando uma série de outras ferramentas terapêuticas, e sempre foi muito legal trabalhar com esse público. Eu, particularmente, sempre gostei. Só que o que acontecia era que, naquela época, alguns dos nossos clientes, que eram bastante tímidos, eles começaram a entrar em relacionamentos, né? E entrando em relacionamentos, aí você começava a ter um desafio diferente, que era essa coisa de como gerenciar o relacionamento. Porque uma coisa é você conhecer alguém, uma coisa é você conseguir mostrar para essa pessoa quem você mostrar para essa pessoa o que você pode acrescentar na vida dela, como que você pode ser alguém interessante, o que você tem de melhor enquanto valores, enquanto princípios. Então, assim, é muito importante toda essa parte da dinâmica social. Mas os relacionamentos, eles são um desafio diferente. Então, a ideia do Método Reconquistar sempre foi que nós conseguíssemos trabalhar essa coisa de transformar os relacionamentos no melhor que eles poderiam ser, ok? Gente, uma coisa importante que minha equipe está sinalizando, as mensagens, o pessoal do Instituto do Instituto Janus Santucci, eles vão gerenciar, eles vão me passar aquilo que tem de mais importante que eu preciso saber, ok? Tem bastante pessoa, tem bastante gente, tem algumas pessoas me falando que está difícil ouvir, que a conexão não está legal. Ana, dá uma verificada na sua conexão, vê se está tudo ok. Tem o pessoal falando que não está conseguindo ouvir. Se vocês não estiverem acompanhando, se estiver falhando, deixa as mensagens aí na chatbox para que a equipe me sinalize, para a gente saber o que está acontecendo, mas dá uma olhada na conexão de vocês, tudo bem? Então vamos lá. E o que acontece? A ideia do Método Reconquistar era sempre que nós conseguíssemos trabalhar essa coisa de como lidar com esse relacionamento. Porque alguns clientes entravam no relacionamento, o relacionamento ele tinha algumas dificuldades e as regras elas eram diferentes, né? Ou seja, uma coisa, como a gente estava dizendo, é você conhecer
a pessoa, você entrar na vida dela. Você tá num bar, numa balada, tá no trabalho, num ambiente social como uma livraria, você se apresentar, entrar em contato com ela e ela achar você uma pessoa interessante. Outra coisa era quando você começava a conviver, ter que lidar com as manias, ter que lidar com a personalidade do outro, quem o outro é no dia a dia. Então, a ideia sempre foi que nós conseguíssemos trabalhar com isso, ok? E ao longo desses anos de Método Reconquistar, nós pudemos aí entrar em contato com a história literalmente de centenas de milhares de pessoas, né? Só eu pessoalmente atendi milhares de pessoas em mentorias, seja remota, através de Skype, através de telefone, fosse presencialmente, como eu ainda atendo, né? E é sempre muito interessante poder perceber como que os relacionamentos eles desenrolam, aquilo que faz a diferença, né? Porque a gente geralmente pensa que a gente sabe o que faz a diferença num relacionamento, a gente tem muita confusão mesmo. Muitas vezes a gente tem a cultura, as pessoas falando, nós temos pessoas da família, amigos, todo mundo tem uma visão diferente de relacionamento. Porque como a gente estava dizendo, né, gente? Todo mundo vive relacionamentos, todo mundo tem uma experiência, tem uma história para contar, já esteve em namoros, teve ali um flerte que deu certo e foi muito legal, teve flertes que não deram certo e viraram boas histórias, ou que foram tristes. Então, todo mundo, quando a gente fala de relacionamento, nós nunca estamos falando com completos leigos, ou na maior parte das vezes, a gente não está falando de pessoas ou com pessoas que nunca tiveram experiências. Então, a ideia do Método Reconquistar e de todo o trabalho de relacionamento que nós desenvolvemos até então é exatamente que nós consigamos aprofundar naquilo que faz a diferença, quais são os pontos que fazem com que o relacionamento ele realmente funcione. E muitas vezes eles são não óbvios, eles são nem um pouco intuitivos, né? Dentro do meu tempo de trabalho com relacionamentos, eu também tive ali uma série de formações que eu sempre utilizei para poder dar mais fundamento para o meu trabalho. Então, além do trabalho com coaching de relacionamentos, eu também sou hipnoterapeuta, sou membro da Associação Internacional de Hipnose, né? Sou praticante licenciado em experiência somática, então nós trabalhamos ali bloqueios mentais, bloqueios emocionais, bloqueios de conexão afetiva junto com outras pessoas e dentro dos relacionamentos, porque a ideia do nosso trabalho é não apenas fazer com que os relacionamentos eles aconteçam, ou não apenas fazer com que você volte para o seu relacionamento. É o que eu costumo dizer, existem várias maneiras de você voltar para o seu relacionamento. Falando, oi Mônica, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa aula. A ideia nunca é só que você volte para o seu relacionamento, porque muitos relacionamentos eles voltam com data marcada para acabar, né? E principalmente muitas vezes a pessoa ela quer voltar a qualquer custo para um relacionamento que acabou, quando na verdade ela está assinando ali um contrato com o demônio, né? Literalmente o outro está sendo Beelzebub na vida dela. Por quê? Porque a pessoa ela topa tudo para poder voltar para um relacionamento que acabou, sendo que muitas vezes para ela mesma esse relacionamento já não estava bom. Ela colaborou com o final, com o colapso, com a ruína desse relacionamento. Só que quando o relacionamento termina, uma série de carências pessoais começa a apitar, tem ali um alarme de segurança interno que soa e a pessoa fica desesperada para poder voltar. Não porque o outro é alguém tão importante assim, mas porque, na verdade, ela tem muitas carências. Então, no final das contas, ela está ali num processo de dependência do outro, ok? Querendo voltar. Então, o nosso objetivo dentro da Escola de Relacionamentos, agora dentro do Instituto Janus Santucci, com o projeto Relacionamento de Diamante, é que nós consigamos não apenas ter o nosso relacionamento, ou voltar para o nosso relacionamento, mas que esse relacionamento ele possa ser, antes de qualquer coisa, realizador. Por quê? Porque não adianta nada eu estar num relacionamento que faz com que eu me sinta pior das pessoas, com que um relacionamento que tira a minha paz de espírito, que faz com que a minha vida seja pior do que ela era sem esse relacionamento, que, na verdade, impede que eu entre em contato comigo. Muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos exatamente pelo medo de ficarem sozinhas, ficarem consigo mesmas. Elas têm medo de entrar em contato com as próprias emoções. Só que, na verdade, o relacionamento, num primeiro momento, ele pode até ser uma fuga, mas depois ele vai fazer com que você não apenas tenha que lidar com as suas fragilidades, mas ele vai potencializar isso, vai ficar pior. Por quê? Porque o outro ele não vai suprir os buracos de existência que você tem, aquela carência, aquela necessidade de felicidade que você só vai encontrar com você. O relacionamento ele pode ser uma maneira muito legal de você se realizar na sua vida, ok? É um caminho lindo, maravilhoso, é um caminho de doação, é um caminho divertido, é um caminho agradável, de companhia, de companheirismo, desde que você esteja pronto e que você esteja maduro para estar no relacionamento. Então nós estamos aqui hoje para conversar
exatamente sobre isso. Então, gente, antes de qualquer coisa, se você ainda não está inscrito no nossos canais, procura lá no YouTube, entra no canal da Escola de Relacionamentos. Nós estamos alimentando semanalmente com vídeos novos, com conteúdos exclusivos, de qualidade, conteúdos que nós estamos pensando para lidar com as dificuldades que as pessoas nos trazem, né? Então, dá uma olhada, entra lá, se inscreve no Instagram, acompanha a gente no @relacionamento de diamante, e no Facebook também, entra no JS Instituto, no Relacionamento de Diamante, na Escola de Relacionamentos. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, sem perder mais tempo, ok? Hoje nós vamos falar sobre 7 das principais causas de brigas dentro dos relacionamentos, ok? E é muito importante, gente, que a gente entenda que a briga no relacionamento, ela é um sinal que ele pode ser positivo. Ele pode ser um sinal de saúde, principalmente no momento em que você tem que lidar com uma correção de rota ali no relacionamento, né? Ou seja, você, na verdade, está junto com outra pessoa. No primeiro momento, vocês dois estão apaixonados. Existe ali uma vontade muito grande de passar por cima do que o outro tem de mal, do que o outro tem de errado, do que o outro tem que te incomoda. E em um determinado momento, vocês vão acabar batendo de frente, ok? Então, dependendo da fase que o relacionamento tem, as brigas, dependendo também do tipo de briga, elas são saudáveis, ok? São alguns desentendimentos, se vocês conseguem, depois de um momento ali de complicação, um momento de rusga, vocês conseguem voltar a se entender. Uma vez que a raiva passou, vocês conseguem sentar e conversar com respeito. Legal, isso pode ser uma correção de rota, ok? Desde que não tenha havido, claro, obviamente, agressão, ofensas, desde que não tenha havido desrespeito, né? Desde que não tenha havido essa tônica aqui de relacionamento abusivo, que muitas vezes acontece, que a gente nem percebe que está acontecendo num relacionamento. Mas no primeiro momento a briga, ela, como eu disse, pode ser uma forma da gente corrigir a rota junto com a outra pessoa, porque o outro não é você. Então, assim, uma vez que a gente se aproxima, uma vez que a gente olha de perto quem é o outro, ele vai ter diferenças. E ótimo, que maravilha, porque você não está num relacionamento para namorar ou para estar junto com alguém que é igual a você, né? Então, é importante aí que nós estejamos alinhados, né? Com essa questão que talvez a briga ela seja algo positivo, ok? Agora, existem brigas que não, e no geral não, né? Tem pessoas que vivem mais tempo brigando dentro do relacionamento do que tempos de paz, tempos de harmonia. Pode ser um sinal bastante complicado, porque ninguém obriga você a estar junto com o outro, né? Então, assim, ou você consegue entender o que está se passando por trás dessa briga, ou nós conseguimos entender o que ela está sinalizando para a gente. Porque da mesma maneira que um sintoma físico ele é um apito ali, um sinal amarelo que algo não está muito legal com a nossa saúde, a briga no relacionamento, em geral, também demonstra a mesma coisa. Tá? Significa que algo ali precisa da nossa atenção. Então, todos os 7 sinais que nós vamos trabalhar aqui hoje, eles têm graus, ok? Você pode muito bem tê-los de uma maneira, brigas de uma maneira que ela é sutil, que são desarranjos pontuais e legal. Agora, essas coisas também podem começar a se tornar muito recorrentes. E aí vale pensar o que está acontecendo de errado e se é necessário procurar uma ajuda especializada ou se é sinal que esse relacionamento ele já deu o que tinha que dar. É óbvio que a gente sempre vai trabalhar para a manutenção do relacionamento, ok? A minha ideia, quando eu comecei a trabalhar com relacionamentos, né, desde a época da US, lá em 2006, né, até com o método Reconquistar, como eu falei, é sempre a manutenção dos relacionamentos. É muito fácil, né? É muito fácil que nós terminemos os nossos relacionamentos. É sempre uma saída, muitas vezes, que ela simplesmente implode tudo, né? Não estou dizendo que é fácil terminar relacionamentos. Tem relacionamentos que são extremamente difíceis de serem terminados. Mas, de uma maneira geral, é mais simples você viver sozinho do que você viver acompanhado. Então, sem mais delongas, gente, vamos falar um pouco sobre alguns dos pontos que a gente vê na mentoria que realmente atrapalham as pessoas, né? A mentoria sempre, como eu disse para vocês no começo da nossa aula, é sempre uma possibilidade que eu tenho de entrar um pouco mais fundo dentro da história de vida dos meus clientes, participar um pouco do relacionamento deles e ajudar a apontar possibilidades
de ação, de como se posicionar, aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Às vezes o cliente da mentoria ele vem para o processo de coaching, que é um processo mais longo, mas que é um processo onde nós vamos trabalhar a construção de todos os recursos que essa pessoa precisa para poder fazer com que esse relacionamento realmente deslanche e a pessoa busque a felicidade que o relacionamento pode prover para ela. Então, assim, o primeiro ponto, um dos pontos que eu tenho visto muito, isso é uma coisa que tem crescido ao longo dos últimos tempos, tá? É a questão do celular, né? A gente cada dia mais usa o celular no dia a dia, nós dormimos com o celular, tem pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro, né? Então, assim, é realmente um escape, é uma maneira da gente se desconectar dos nossos problemas, né? E muitas vezes, gente, não só para os relacionamentos afetivos, mas é uma maneira que nós temos de escapar de chatice, escapar de ter que prestar atenção em algo que a gente não está afim, de estar participando de uma conversa que não está tão legal. Então, se a gente for passar em um restaurante, a gente vai ver não apenas casais ali com um pescocinho de texto virado, digitando no celular, mas a gente vai ver happy hours com pessoas desconectadas mexendo no celular. Nós vamos perceber pessoas que estão sentadas na praça mexendo no celular. Por quê? Porque o celular, ele dá para a gente ali um estímulo rápido. É como se fosse um fast foodzinho gostoso que a gente não precisa pensar naquilo que a gente tem que comer. Ele simplesmente vai suprir as nossas necessidades. A gente tem um menu ali de opções para poder comer à vontade e se conectar com aquilo que a gente quer se conectar. Então, assim, em geral, as pessoas, elas, quando começam a usar muito celular dentro do relacionamento, é um sinal que esse relacionamento já está começando a passar da fase da atração, ok? Aquela fase onde você tem aquele boom inicial emocional, daquela dopamina gostosa que teu cérebro fica estressado, você fica ali pilhado querendo se conectar com a outra pessoa. Agora, pode ser um sinal também que você já não está com muita paciência para poder lidar com essa outra pessoa e que você está começando a olhar rotas de fuga, né? Quando a gente estuda essa questão da linguagem corporal, da dinâmica social, inclusive um livro legal para quem me pergunta sobre isso é O Corpo Fala, do Pierre Weil, acho que acredito que é esse, o Will Weil, né? Eu acho que é um livro muito legal, é um clássico do tema, que fala sobre essa questão de que quando nós estamos em uma conversa, em um lugar que a gente não curte muito, um sinal da nossa linguagem corporal que nós comecemos a olhar para os lados. Por que eu faço isso? Porque estou procurando rotas de saída. Okay? Quando eu estou com o meu celular na mão, as minhas rotas de saída estão aqui, elas estão no meu bolso, só preciso tirar, ficar olhando para a telinha, e pronto, de uma certa maneira eu já estou desconectado. Eu só vou prestar atenção no outro quando ele falar algo que realmente me interessa. Só que tem um problema. Dentro dos relacionamentos tem momentos em que a gente precisa fazer um esforço para estar em contato com o outro. Por quê? Porque o outro ele vai trazer muitas vezes um conteúdo emocional para a gente que não está bonitinho, não está formatadinho. Muitas vezes ele está falando como ele está se sentindo, nem ele sabe colocar em palavras como ele está realmente se sentindo, o que ele está querendo dizer. E se eu não faço um baita de um esforço para poder entrar em contato com ele, o relacionamento ele começa a se distanciar. Por quê? Porque o outro começa a não ser alguém tão interessante. É como você assistir uma série na Netflix e aquela série ela passa por alguns episódios que são um pouquinho chatos, né? Mas que são importantes para a trama, porque mais para frente eles vão fazer sentido. Só que às vezes as pessoas elas não sobrevivem a esses episódios. E outro ponto importante que acontece com relação ao celular é os ciúmes, né? Ou seja, as pessoas elas começam a desconfiar. Por que você está falando tanto? Principalmente se o celular ele começa a dar aquelas bandeiras que acontecem quando a pessoa ela está dando aqueles indícios de possibilidade de traição, que é levar o celular para cima e para baixo, levar o celular para o banheiro, digitar trancado assim, né? Porque na verdade não está querendo que o outro veja o que ele está falando. Então, a pessoa ela começa a se sentir incomodada com relação a isso, né? Então, o celular ele causa muitas brigas. A primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar essas brigas com relação ao celular eu acredito que seja um uso consciente do celular. Gente, entenda uma coisa, não dá para você assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, não dá para você rezar a missa e tocar o sino. Okay? Em geral, é um dos problemas que a gente tem. A gente quer ganhar tempo no nosso dia a dia, a gente quer trabalhar e paquerar. A gente quer usar o celular e cuidar e ensinar o nosso filho a fazer as coisas. Foque-se em uma coisa por vez. E pode ser desesperador no primeiro momento. Ok? Mas é importante que você consiga. Por quê? Porque você não vai fazer nada bem. Uma dica que eu passo para os meus clientes é que eles marquem durante uma semana horário para poder olhar no celular.
Os meus clientes, às vezes, eles passam poucas e boas comigo, mas eles sempre me agradecem. Por que é importante isso? Porque esse detox do aparelho é importante para que a gente consiga manter uma estrutura saudável junto com a outra pessoa que está com a gente. Ok? Então, assim, quando você está junto com a outra pessoa, por mais que você já esteja naquela dinâmica de ter um puta de um piloto automático, de tomar café com a pessoa já pensando no trabalho, e aí você vai me deixar ali na porta da empresa para eu poder subir, à noite a gente vai ver o que a gente vai fazer e assistir uma série enquanto a gente conversa sobre como foi o dia. Tira um momento para você poder realmente tomar café olhando para outra pessoa. Se o outro estiver usando o celular, evite você de também fazer isso. Fique olhando para a pessoa usando o celular. Ela vai se sentir incomodada. Okay? É um incômodo positivo, é um incômodo bom. Agora, se o celular está sendo uma briga por conta da possibilidade de traição, gente, assim, a primeira coisa que eu sempre analiso quando eu falo de ciúmes, eu quero que você se pergunte se existe um real motivo para você se sentir enciumado com relação a essa pessoa, ou se é só ou se é apenas algo que você está ali gestando, uma insegurança sua. O que está acontecendo para que você se sinta ali tão inseguro com relação a esse processo do celular? E eu te garanto uma coisa, ok? O celular, o uso do celular, ele não impede ou fomenta que ninguém traia ninguém, tá? Ao longo desses anos de atendimento, de milhares de pessoas nas mentorias, como eu disse, já vou responder, Julia. Só um minutinho. Ao longo do tempo de relacionamento, do tempo de mentoria que eu tenho, né, e que eu vejo é o seguinte, gente, tem gente que já apareceu na mentoria e a pessoa ela tem um celular reserva. E o cônjuge nem sabe. Aí o cônjuge vai lá, faz uma baita de uma monitoria, fica em cima, quero ver o que esse cara ou que essa mulher está escrevendo e tal, e etc. Quando, na verdade, o outro celular está escondido numa caixa de sapato, embaixo da cômoda. Né? Então, assim, se você vira para mim e fala, Vinícius, tem motivos para eu desconfiar que a pessoa está me traindo. Aí a gente tem que tomar um cuidado e procurar mais a fundo por que essa pessoa pode estar te traindo, o que está acontecendo, por que esse desrespeito pode estar acontecendo. E é uma pergunta que sempre rola, né? Será que vale a pena se manter num relacionamento onde você se sente constantemente inseguro? Ok. Júlia, bacana ter um tempo sem redes sociais para o casal. Eu acho que sim, Júlia. Sabe por quê? Porque o mundo ele acontece fora das telinhas, sejam elas telas grandes ou telas pequenas. Em geral, quando a gente está trabalhando essa coisa de olhar para uma rede social, até mesmo assistir filmes, tudo aquilo que tem a ver com tela, gente, tem a ver com entretenimento. Ok? Você, na verdade, naquele momento você não está vivendo ativamente, você está sendo um cara passivo. Não tem problema de ser passivo de vez em quando. Todo mundo gosta de se desconectar, gosta de assistir um filme, gosta de se conectar com outras pessoas através de um processo de conversa, numa rede social e etc. Isso tudo é bacana, isso tudo é saudável, amplia os horizontes, ainda bem que a gente tem isso. Agora, um problema é quando a gente para de viver. Quando a gente para de viver a vida para poder ficar na rede social, para poder ficar no celular, ok? Então, aí não é legal. Gente, a minha amada esposa, ali que o pessoal da equipe está me falando, que a gente vai responder as dúvidas no final da nossa aula para não desfocar, ok? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui na chatbox, a gente vai responder essas dúvidas para você, a gente vai tirar um minutinho no final da nossa aula para falar sobre isso. Tudo bem? Então, vamos lá, indo para o nosso segundo tópico, que gera as brigas dentro do relacionamento. Já que a gente estava falando de ciúmes, a gente vai falar do ciúme propriamente dito, porque ele também gera muitas brigas dentro do relacionamento. Okay? E o ciúme, como diria Bukowski, é um cão dos infernos. Por quê? Porque quando ele não te ataca de um lado, ele te ataca de outro. Ok? E é muito difícil, às vezes, a gente perceber se o ciúme ele é um ciúme real, se a gente tem evidências para que esse ciúme aconteça, ou se é coisa da nossa cabeça. Né? Por quê, gente? Porque todo mundo tem alguma insegurança.
É muito difícil que você encontre alguém que é formatadinho, 100% bonitinho, tudo no lugar, pessoa maravilhosamente confiante. Não, imagino, estou plenamente seguro. Legal, a gente tende a ir nessa direção conforme a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai batendo cabeça, a gente vai se trabalhando, ou a gente teve uma educação bacana que tem ali, ajuda a gente a desenvolver um processo de apego seguro, uma segurança emocional bacana. Agora, não é todo mundo que tem isso. Ok? Então, assim, a primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: percebe se no processo de ciúmes, se na verdade o que está acontecendo é que você está sentindo que esse relacionamento ele não está te preenchendo como ele costumava preencher no começo. E se ele não está, ótimo. Por quê? Porque no começo do relacionamento a gente tem uma falsa impressão, é um bug mental, porque a paixão, basicamente o processo de descarga de dopamina no nosso cérebro, ele faz com que a gente fique hiperexcitado e fica mais fácil de se sentir preenchido. Por quê? Porque tem uma recompensa, um senso de recompensa muito forte que acontece, porque o relacionamento ele dá aquela sensação de conexão maravilhosa, né? Só que depois de um tempo, o nosso cérebro ele vai se acostumando, ele vai diminuindo essa descarga, essa potência de dopamina, e graças a Deus que isso acontece, senão o nosso cérebro iria fritar, só que a gente começa a sentir que o relacionamento não está preenchendo mais a gente. Então a gente pode aqui cair num erro fatal de achar que é o outro que está mudando, quando na verdade é a nossa forma de viver o relacionamento que está mudando. Então, primeira coisa que a gente faz é se perguntar se isso não tem a ver. Ok? Se não é uma desconfiança nossa, se não é um processo de se sentir inseguro que está fazendo com que a gente fique assim. Ok? Agora, aqui a gente entra de novo naquela pergunta que nós realizamos. Tem motivo real? Pode ser que sim. Pode ser efetivamente que a pessoa tenha tido uma mudança de comportamento. Então, assim, ele ou ela sempre tiveram muito cuidado, foram pessoas que cuidavam de você, estavam ali, prestavam atenção no relacionamento. Aí, do nada, essa pessoa ela fica descuidada, ela fica negligente, ela fica grossa, né? Existe um ditado do senso comum que não se aplica em todos os casos, mas em alguns casos isso acontece. A pessoa que começa a ficar muito bruta dentro de casa, ela está sendo suave fora de casa. Não quero aqui deixar ninguém com a pulga atrás do orelho, mas às vezes essas coisas acontecem. Então a primeira coisa que eu olho, gente, a primeira coisa que eu coloco para os meus clientes dentro da mentoria teve um caso ali de uma cliente que uma vez eu atendi alguns anos atrás, né, que vamos falar já sobre isso. Obrigado, minha mãe. Tem um caso de uma cliente minha da mentoria de uns anos atrás que eu acho sensacional. Ela vinha de um histórico com o mesmo homem, que já tinha passado por vários casos de traição. Não apenas casos de traição. Este homem, que era o noivo dela, já tinha engravidado 2 mulheres fora do relacionamento. Ou seja, eles tinham tido um relacionamento, eles terminaram por um breve período, porque na verdade ele queria ficar com outra mulher, mas ele já estava ficando antes de terminar, houve uma gravidez, ele terminou, ela voltou com ele. Depois de algum tempo, alguns anos, aconteceu a mesma coisa de novo. E a primeira coisa que a gente analisa aqui é o seguinte: será que vale a pena estar com alguém que, primeiro de tudo, não dá indícios que quer mudar? Gente, aprendam o seguinte, tá? Mudar por escolha própria já é um desafio. Não é gostoso mudar muitas vezes, ok? Não que não seja, não que não vale a pena, vale pra caramba quando a gente muda bem, quando a gente muda certo. Mas é um trabalho de Hércules, assim, é sair de uma zona de conforto danada. Então, assim, isso não é tão simples, ou às vezes é até simples, mas não é fácil fazer. Isso quando se trata de você com você mesmo. Por melhor que seja o profissional que está te acompanhando, se você não quer mudar, a coisa não vai sair do lugar. Né? É uma coisa que eu lido muito com as minhas mentorias. Né? A primeira coisa que eu coloco para o cliente é que ele tem que estar engajado, porque se ele não estiver engajado, eu vou fazer parte do sintoma dele. Eu não estou ali para ajudar a pessoa, o cara, ou a menina a tecer a corda que ele ou ela vão colocar no pescoço. Então, é um processo de trabalho conjunto, de cocriação. Né? Eu preciso contar com a ajuda e com o engajamento, com a vontade dessa pessoa de mudar. E em termos de relacionamento, é exatamente a mesma coisa. Você não vai mudar ninguém nunca. Tira essa ideia da cabeça. Tira essa ideia que depois que a pessoa casar, ela muda. Quando ela perceber que você vai embora, ela muda. Não muda, a não ser que ela receba ou um choque para que ela mude. E aí é uma loteria, a gente até trabalha isso dentro da mentoria muitas vezes. Às vezes é necessário dar um choque nessa pessoa.
ou quando ela decidir por conta, quando ela perceber que ela precisa dessa mudança. Aí pode até que isso funcione, mas de uma maneira ou de outra, você tem que lidar com a pessoa com aquilo que ela é, com aquilo que ela te apresenta. E muitas vezes, é aquilo que eu costumo dizer, a pessoa que ela me procura para saber se ela está sendo traída, eu não faço trabalho de detetive, tá? Mas conheço detetives, já conversei. E uma vez eu conversando com um detetive particular, ele me contou um caso que eu achei interessantíssimo, maravilhosamente interessante. Ele falou que, em geral, uma parcela grande dos clientes dele que pagam por uma investigação pessoal, quando eles confirmam que estão sendo traídos, a primeira coisa que eles fazem é brigar com o detetive. Ou é negar os fatos. Não, mas essa foto não prova nada. Cara, como assim não prova? Está aqui, ele está beijando outra pessoa, ele está beijando outra pessoa. Ah, isso não quer dizer nada. Né? Então, é bastante importante que você perceba e pergunte se vale a pena. Agora, se não é... Se você quer continuar com a pessoa, se você percebe que esses filmes ele não são filmes que tenha tanto a ver com a realidade dos fatos, é mais coisa da sua cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar métricas e conversarem para que vocês consigam estabelecer maneiras de deixar um ou outro seguro. Ok? Eu sou muito favorável a uma transparência com relação à rede social, com relação ao celular. É uma posição minha, tá? Eu entendo perfeitamente que não é necessário que você dê a senha do seu celular para o seu cônjuge, etc. Eu acho que facilita muita coisa, até porque quem não deve não teme. Tá? Mas, se não for o caso, se vocês preferem manter isso separado, entendam o que poderia acontecer para que você se sentisse seguro dentro desse relacionamento. Olha, eu me sentiria seguro se você não ficasse escondendo a tela quando você está digitando. Ou eu me sentiria seguro se você ficasse mais tempo comigo ao invés de ficar no celular, ou se você me desse ali uma satisfação quando você chegou num lugar, às vezes eu fico preocupado com você. E assim, aqui é uma coisa de vocês encontrarem uma maneira de fazer isso sem serem invasivos. E aqui não tem regra. Aqui varia de grupo para grupo, e varia de pessoa para pessoa, de casal para casal. Tá? Tem casais que essa coisa de dar satisfação já é uma invasão absurda. A pessoa ela tem um senso de individualidade muito grande. Agora, tem gente que funciona bem dessa maneira, então vale a pena você conseguir conversar sobre isso, tá bom? Então aqui, vamos para o nosso ponto número 3, que gera muitas brigas, principalmente nos casais que moram juntos, ou que já estão casados, ou que acabaram de casar, que é a questão da divisão das tarefas. Eu acho assim, louquíssimo isso, porque eu sei que eu vou ter problema dentro das minhas sessões de mentoria, porque eu sei que vai ser complicado quando eu chego, eu estou lidando com um casal, e na primeira sessão o homem ele fala: não, mas eu ajudo muito a minha mulher em casa. Eu ajudo muito com o nosso filho. E olha só que coisa louca, esse cara pode até ter a melhor das intenções possíveis, mas ele não viu ainda que é responsabilidade dele também. Pessoal, só dar uma pausa aqui. Ana, dá uma olhada na sua conexão, ok? O pessoal do Instituto do Atendimento vai responder você. Mônica, já peguei sua pergunta, a gente vai responder elas no final da aula, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre a divisão, a gente estava dizendo sobre esses clientes, sobre um cliente meu que chega e fala que ele ajuda muito a mulher em casa. É muito importante, gente, que vocês percebam o que é a tarefa de cada um e o que é a tarefa do casal, ok? Por quê? Porque esqueçam essa ideia de que tal coisa é tarefa de homem dentro de casa, tal coisa é tarefa de mulher. Lavar uma louça, varrer uma casa, levar o filho no dentista, trocar uma fralda. Na verdade, nada disso desabona o masculino que existe em você, muito pelo contrário, cara. Na verdade, o que acontece é que isso tudo fortalece essa postura de um homem que é provedor, muitas vezes. Isso é importante, da mesma maneira que a mulher. Né? Não existe um problema em você também trabalhar. Dentro da divisão das tarefas, é importante que a gente perceba o seguinte: não é que você está fazendo algo pelo outro, mas o que acontece é que você está trabalhando pelo relacionamento do casal.
né? Você está trabalhando ali em contato, em conjunto com o seu cônjuge. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, a questão da divisão das tarefas, ela tem que ser uma divisão que ela não é excruciante para nenhum dos lados, ela não é pesada demais. As coisas, gente, gerenciar uma casa tem duas características. Primeiro, que não é difícil, e a segunda é que é exigente. Okay? São duas coisas diferentes. Se você for analisar as atividades da casa, o que tem que ser feito, não é tão complicado, mas é chato, porque tem que ser feito todos os dias, tem que cuidar ali, tá o tempo todo, lavando louça, ou arrumando as coisas, cuidando dos filhos e etc. Então é difícil, às vezes, você se focar. Então, a questão da divisão das tarefas, se vocês estão tendo problemas com relação a isso, a primeira coisa que precisa acontecer é, se algum dos lados acha que está ajudando em casa, é desconstruir isso. Né? Deixar claro que não existe essa coisa de tarefas masculinas e femininas. Tá? Isso mais atrapalha do que ajuda. Você, na verdade, está se limitando, e pior, o que eu costumo dizer para os meus clientes que vêm com esse papo na consultoria é: você está matando um dos pilares importantes do seu relacionamento, que geram atração, que é a admiração. Por quê? Porque é inevitável. Assim, são poucas as mulheres que eu conheço que, quando o cara fala, mas isso não é trabalho de homem, que o pilar, assim, a admiração que ela sente pelo parceiro não caia a níveis abissais. Atrapalha mesmo. Por quê? Porque esse cara está demonstrando que ele não consegue ter um processo de alteridade, ele não consegue ter um processo de empatia. Ok? Da mesma maneira que alguém que não é compreensivo, uma mulher que talvez não consiga compreender o momento de fragilidade de um homem, ela acaba também entrando numa categoria de perda de admiração desse homem. Tá? Por quê? Porque às vezes não está simples, não está fácil emocionalmente. A gente tem estereótipos culturais muito complicados. Né? O homem tem que ser o tempo todo fortão, só provedor fora de casa, dentro de casa, não. Então, assim, tudo isso atrapalha a intimidade que esse casal tem. É um problema sério. Então, uma conversa com relação a isso tende a ajudar. E o que eu geralmente recomendo para os meus clientes ao longo da sessão de mentoria é: se o outro não consegue entender isso, faça uma divisão mental você das tarefas e cumpra a sua parte. Deixa o outro lado perceber que enquanto ele não cumprir a parte dele, vocês vão ter problemas. Ah, Vinícius, eu pensei que essa aula era para evitar briga, não para gerar mais briga. Gente, tudo vai depender de como você se posiciona. Se o outro vem reclamar, pô, mas você não tá fazendo tal coisa, porque eu não aguento mais, etc. Se você bate boca no mesmo nível, vocês têm uma briga. Se você se posiciona e fala, olha, eu não acho justo, já tinha conversado com você com relação a isso, eu não tô sendo sacana de ficar te colocando contra a parede, mas eu também não vou ficar fazendo algo que eu acho que é injusto comigo. Uma coisa é você brigar, outra coisa é você colocar limites. Vá pela linha de colocar limites. E aqui eu vou até falar um pouco sobre uma técnica muito importante de comunicação, que nós falamos sobre ela nos e-mails do webinário. É uma técnica que foi lapidada aí ao longo dos meus anos de atuação. Ela veio ali da área da neurolinguística, que é uma área onde eu sou Master Practitioner em programação neurolinguística, e ao longo dos anos ali trabalhando com casais, ao longo das mentorias, dos cursos, dos treinamentos, eu percebi que ela é uma técnica que ajuda muito a colocar limites e a se conectar com a pessoa com quem você está no relacionamento. Ok? Então, gente, pega papel, dá um jeito de treinar, guarda, memoriza, depois da aula anota agora para não esquecer, ok? Porque essa técnica vale ouro. É um simples que vale ouro. Tá bom? Como é que você consegue colocar limites sem ser alguém pesado, alguém denso, alguém que está o tempo todo desorganizado, brigando, colocando para fora a indignação e a vontade de chorar porque você não queria estar numa briga, e isso te incomoda muito e etc. Como é que você faz isso? Primeira coisa, antes de você brigar com a pessoa, se pergunta como que você está se sentindo. Como eu estou me sentindo? Eu, Vinícius, como é que eu estou me sentindo agora? Cara, eu estou estalando de raiva. Eu estou inconformado, eu estou indignado. Eu quero esfolar essa pessoa viva. Ah, que raiva. Ok. Agora dou um passo atrás. Onde no meu corpo eu sinto essa sensação de raiva mais forte do que no resto do corpo? Nossa, é como se fosse uma espécie de bola de fogo que está ali no meu estômago. Ok. Vou ficar um pouco em contato com essa sensação. Aí eu vou sentir meu corpo dar aquela trancada, eu vou sentir a minha testa franzindo, eu vou sentir meu pulso cerrando, eu fico um pouco em contato com isso. Ok?
Aí o que acontece? Eu consigo ficar em contato com isso e deixando essa raiva e sendo gestada, mas aí o que acontece? Eu, aos poucos, sinto meus pés no chão. Aos poucos eu sinto no meu corpo aonde que tá é o lugar mais confortável do meu corpo. Em contraste com esse lugar que está estalando de raiva. Eu percebo que enquanto eu estou desse jeito, está sendo gostoso sentir as minhas pernas aqui em contato com os meus pulsos. Elas fazem com que eu relaxe um pouco. E aí o que acontece? Uma vez que eu vou alternando a minha atenção entre os meus pulsos e essa bola da barriga e as minhas pernas, não é que a raiva vai embora, mas ela fica um pouco mais sob controle. E aí o que acontece? Quando eu vou sentar e conversar com outra pessoa, eu vou usar as palavras na primeira pessoa falando sobre a minha experiência, sobre como eu estou me sentindo com relação ao que o outro tem feito para mim. Percebe? Porque, em geral, a primeira coisa que a gente faz é acusar o outro. E quando você acusa o outro ele vai correr para se justificar, para mostrar que você entendeu tudo errado. Que é um problema. Por quê? Porque vocês entram numa discussão de loucos. Porque você fala aquilo que você pensa que o outro pensa. O outro está rebatendo que não foi aquilo que ele pensou e que ele pensa que você pensa diferente. Vocês nunca vão se entender desse jeito. Então, uma vez que eu estou aqui, eu estou em contato com essa sensação, ela está aqui, eu vou falar. Olha, é o seguinte, quando você não dá a mínima, quando eu falo sobre as tarefas da casa, eu me sinto colocado em terceiro plano. Eu me sinto subestimado. Eu me sinto não valorizado. Eu me sinto como se eu estivesse falando com as paredes, eu me sinto como se eu estivesse dentro de um relacionamento onde estou tentando fazer essas coisas andarem sozinhas. Ah, mas você não está entendendo. Não tem discussão, eu estou falando da minha experiência. Eu estou me sentindo assim. Ah, mas você não está se sentindo errado. É a minha experiência, cara. O que eu estou te trazendo é o seguinte, eu estou funcionando desse jeito agora. O que você vai fazer com isso que eu estou te trazendo? Percebe? Então, olha que coisa louca, olha que coisa importante. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou falando como eu estou me sentindo em contato com essa sensação, os neurônios espelho do outro, eles estão percebendo que eu estou sentindo isso. Por quê? Porque nós temos uma categoria de neurônios que elas são muito importantes para a nossa comunicação, que são chamados neurônios espelho. Então, no lugar do outro, eu espelho a reação do outro. Então, além da pessoa estar entendendo, estar percebendo e estar sentindo o que eu estava sentindo quando eu estava falando, ele tem uma seguinte percepção, a experiência do outro. Ou seja, ela não vai mudar, é um fenômeno que está dentro do outro. O que vai mudar, o que pode mudar é o que eu vou fazer com que o outro me trouxe. Por quê? Porque se eu realmente me importo com esse relacionamento, quando a minha esposa diz para mim e fala que ela tá louca, tá tiririca da vida comigo, eu como marido eu tenho uma escolha. Ou vou dar a mínima para isso, ou vou me preocupar com ela. Só que se eu der a mínima para isso, eu estou pessoalmente assinando um atestado de que eu dou a mínima para o relacionamento. E aí o problema ele fica pior. Por quê? Porque ela está fazendo a parte dela em conversar comigo, em tentar mudar, eu não. Ou seja, o ônus, o perigo, o peso desse relacionamento, ele recai sobre mim. E geralmente as pessoas não são bobas. Quando elas percebem que o peso e o ônus vai recair sobre elas, elas têm uma iniciativa maior para não serem elas que vão ficar devendo no mercado do relacionamento. Ok? Então, o que acontece? Passada essa coisa da divisão das tarefas, a gente vai ir para um quarto tópico, que ele é muito importante, não é todo mundo que lida com ele, mas é importante que a gente perceba que pode afetar ali uma parcela grande dos relacionamentos, que é dificuldades com a educação dos filhos. Ok? E aí a gente entra naqueles relacionamentos onde você não teve uma conversa muito franca no começo do relacionamento, né? É o que eu digo. Relacionamento é igual água. A gente só vai se preocupar com a qualidade dele, com realmente como ele deveria funcionar quando falta, quando tem problemas com a coisa, né? Então, em geral, as pessoas elas têm filhos, mas elas não se preocupam em conversar como vai ser a educação desses filhos até que elas os tenham. Né? E aí o que acontece? Vocês, um dos lados tem uma educação extremamente conservadora, mais rígida. Eu não estou aqui fazendo assim acepção ou advogando um lado ou outro, tá? Tem diferentes possibilidades de educação dos filhos. O problema é quando um dos lados tem uma educação mais rígida, mais tradicional, mais conservadora, e o outro lado tem uma educação extremamente mais progressista, mais aberta, mais experimental, mais uma coisa quase
daquelas educações mais experimentais mesmo. Né? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: não tem como você resolver um problema como esse se você não dá um jeito de sentar e conversar sobre essas diferenças e principalmente evitar o erro crucial que acontece em situações assim, que é um pai desautorizar outro pai na frente do filho. Ok? Isso não pode acontecer, é um pecado capital. Ok? É um pecado mortal dentro de qualquer relacionamento. Se vocês têm dificuldades, se vocês têm diferenças relacionadas ao tratamento, à criação dos filhos, então vocês vão ter que sentar e conversar entre portas fechadas e entre quatro paredes. Se um dos lados fizer isso de te desautorizar na frente do teu filho, você tem que virar para ele e falar: olha, é inadmissível, você acaba de perder a autoridade como pai ou como mãe, e eu acabo de perder a autoridade como pai ou como mãe pelo que você fez. Então, tome muito cuidado. Ok? A gente costuma lidar com isso na mentoria, inclusive tem muita gente que me pergunta, eu vou falar um pouco sobre a mentoria agora. Como é que funcionam os processos de mentoria e por que eles são tão importantes? Eu costumo dizer, gente, que a mentoria ela serve exatamente para aquelas situações onde nós estamos lidando com uma situação de bastante estresse, bastante sensação de se sentir perdido, de se sentir com incertezas, onde nós não sabemos agir dentro daquele cenário que a gente está vivendo. Okay? E muitas vezes a gente vive isso dentro dos relacionamentos, seja no término de relacionamento, seja no momento de crise, seja naquele momento do relacionamento em que a gente não sabe como fazer a coisa dar certo, parece que nós estamos estagnados, né? E eu, né, como um mentor de relacionamentos, eu me dedico à área dos relacionamentos praticamente em tempo integral. É a área pela qual eu sou apaixonado, é a área pela qual trabalho e a qual eu me aprofundo ao longo dos anos. Eu costumo citar bastante o exemplo de que as pessoas falam: poxa, Vinícius, é uma sessão de mentoria, é uma sessão muitas vezes de direcionamento, eu não sei se eu preciso disso. Eu poderia ler por conta, eu poderia fazer as coisas por conta. Gente, eu costumo dizer o seguinte: poderia ou não poderia? Tá? Eu tenho um mentor financeiro, adoro estudar sobre o mercado financeiro, adoro ler sobre o mercado financeiro. A questão é a seguinte: no momento que eu tenho que tomar as minhas decisões financeiras, eu quero contratar alguém que eu possa confiar, alguém que vai me dar uma visão ampla e assertiva, um diagnóstico preciso com relação àquilo que eu tenho e com aquilo que eu posso investir. Onde é que eu posso colocar o meu dinheiro? O que eu posso fazer com ele? Ok? Em geral, o meu mentor financeiro, ele é um cara extremamente assertivo, que me traz insights muito bons, que eu até poderia chegar sozinho se eu tivesse muito tempo de incubação, ou se eu tivesse condições de perder tempo para poder pensar nisso e ir atrás de referências, ok? Em geral, ele faz pensar não apenas em como agir no agora, mas em como me relacionar melhor com o meu dinheiro, ok? Isso para qualquer coisa. Tem um autor que eu acho legal, do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, que ele fala que a diferença entre ele que paga para aprender e para jogar beisebol e o Tiger Woods, beisebol não, golfe, e o Tiger Woods que é pago para jogar é exatamente o quanto ele se dedica para aquilo. E eu costumo dizer que eu vivo relacionamentos exatamente porque eu gosto, eu amo a área, e o que eu percebo em momentos de crise no relacionamento, a gente está lidando, gente, com situações onde o trem ele passa muito rápido, a chance da gente se confundir com relação a como agir, não perceber algo que está acontecendo é muito evidente, é muito proeminente. Então, para situações como essa, eu geralmente tenho a minha mentoria. A mentoria ela é uma sessão de acompanhamento que pode ser feita tanto por Skype, eu atendo pessoas do mundo inteiro, tenho clientes em Israel, inclusive beijo para o pessoal de Jerusalém e Tel Aviv, que com certeza vai assistir essa aula depois. Tenho clientes por todo o Brasil, e é sempre muito bacana que nós conseguimos, num processo de uma mentoria de 1 hora, analisar o seu relacionamento, fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo e trazer para você as melhores maneiras que você pode se posicionar dentro daquilo que você tem vivido hoje, ok? Para os clientes da mentoria, eu também envio alguns exercícios pessoais meus que eu utilizo tanto na minha vida pessoal quanto dentro do meu relacionamento, né? Para melhorá-lo, para conseguir melhorar a minha comunicação, para conseguir me posicionar de uma maneira bacana com a minha esposa e para que nós consigamos ter um canal de comunicação aberto onde a gente consiga realmente ser feliz dentro desse relacionamento. Ok? Então, para quem está assistindo o webinário, gente, é só para quem está assistindo o webinário. Se vocês sair da página e voltar, vocês não vão ter acesso a essa oportunidade, então presta atenção. Nós, do Instituto Janus de Santucci, a gente preparou uma oferta muito legal.
A minha mentoria, ela custa R$ 597. Quem está aqui e clicar no link vai ter acesso à mentoria por um valor exclusivíssimo para a semana que vem, que eu separei alguns horários da minha agenda, por um valor de R$ 197. Não só isso, mas junto com a mentoria nós vamos dar como bônus também uma cópia em PDF do meu livro, O Método Reconquistar, que vai gratuito, como bônus para que você consiga estudar e aprofundar o seu conhecimento sobre relacionamentos e lidar com essa questão de uma crise ou de uma necessidade de reconquista, de recuperação de um relacionamento. Então o pessoal da equipe vai daqui a pouco colocar o link, então aproveita. Se você precisa olhar para o seu relacionamento de uma maneira mais focada, mais presente, acesse o link, dá uma olhada por lá, ok? Outra coisa muito importante, para quem está assistindo essa aula, só para quem está assistindo essa aula, a gente encontrou na minha agenda uma horinha da semana que vem para fazer uma coisa que eu acho muito legal. A gente vai fazer uma hora de mentoria via WhatsApp para 5 primeiras pessoas que acessarem e adquirirem por um preço extremamente simbólico pelo link que o pessoal do Instituto vai postar. Ah, tá, ok. Correção. Quem escrever eu quero na foto do Instagram não vai ter nem acesso, não vai ter nem que adquirir nada. Quem escrever eu quero na foto do Instagram vai ser convidado para participar de um grupo do WhatsApp, onde na semana que vem nós vamos estar juntos, eu vou estar com vocês, a gente vai discutir casos, tirar dúvidas durante 1 hora. Então, assim, para que não fique muito tumultuado, a gente limitou o número de vagas mesmo. É gratuito. Quem escrever eu quero na foto do Instagram, os 5 primeiros, eles têm acesso a esse grupo de debate e de mentoria via WhatsApp que nós vamos exercitar, ok? A Núbia postou um Instagram, Relacionamento de Diamante, @relacionamento de diamante. Então, entra lá, escreve eu quero e garante a sua presença no nosso grupo de WhatsApp na semana que vem. Tudo bem? Então, seguindo a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o quinto erro, o quinto ponto que faz com que as brigas aconteçam dentro do relacionamento, que é exatamente o fato de você evitar as discussões de relacionamento. Não sei se alguém aqui já teve num relacionamento onde você não consegue conversar com o outro, porque o outro, ele simplesmente não te dá um feedback, você se abre, você fala como você está se sentindo, você fala aquilo que você sente que tem de dificuldade, que está de errado, que não está legal, que você tem se sentido não valorizado, que parece que está falando com as paredes, e a outra pessoa, ou ela só olha para você com uma cara de parede, de porta, ou a pessoa, ela se fecha, ou ela evita esse tipo de conversa a qualquer custo. E quanto mais você tenta conversar, mais você percebe que esse relacionamento está aos poucos indo pro buraco. Porque vocês não conseguem corrigir a bendita da rota do relacionamento. Então, assim, em situações assim, acaba sendo bastante complicado você conseguir se conectar com o outro. Então, qual que é a dica que eu passo? Primeiro, usar a técnica que eu ensinei. Se conectar com o seu sentimento, perceber no seu corpo em que lugar ele está mais forte, se conectar com o lugar onde você se sente... onde você se sente plenamente confortável, e aí você fala como você se sente dentro do relacionamento. E principalmente você diz o seguinte: olha, eu estou falando sobre isso não porque eu quero ser chato, mas porque eu me conheço. E eu sei que se a gente não conseguir conversar como 2 adultos, esse relacionamento vai acabar. E eu vou ficar muito chateado de perceber que, na verdade, eu sou a única pessoa que se preocupa com isso. O que o outro geralmente vai fazer? Ele vai vir com, não, imagina, você está julgando errado, é óbvio que eu me preocupo, mas às vezes eu acho que você faz tempestade em copo d'água, porque não, as coisas não são assim, e etc. Aí vai começar a discussão de relacionamento. Por quê? Porque, em geral, o outro lado ele fica preocupado com o fato de você já estar com um pé fora do relacionamento. E aí é importante que você traga o seguinte: olha, eu não sou uma pessoa de remediar, eu sou uma pessoa de evitar que a vaca vá para o brejo. E ela já está indo. Eu já estou me sentindo com o pé fora desse relacionamento. Eu me conheço que se não começar a acontecer uma recíproca, não conseguir me conectar com você, se a coisa realmente não conseguir rolar, eu vou me investir cada vez menos nesse relacionamento, porque parece que só eu invisto. E o problema não é que o relacionamento vai morrer amanhã, nem depois de amanhã. Ele vai morrer sozinho. Por quê? Porque se você não investe, eu também não vou investir. Se você não se importa, eu também não vou me importar. Eu vou começar a dedicar a minha atenção e as minhas energias para as pessoas que se importam com as minhas energias. Eu não vou não vou fazer questão de estar perto de alguém que não faz questão de estar perto comigo. Isso, como a gente falou, se chama colocar
limites, ok? Uma vez que você conseguiu entrar nessa situação e a pessoa, ela deu de ombros, aí vale a pena você se perguntar, o que eu estou fazendo com alguém que não se importa comigo? Né? E efetivamente mude, comece a fazer as coisas por conta. Uma das coisas que a gente trabalha no método Reconquistar é exatamente essa questão da autonomia, por uma questão bastante simples, gente. Enquanto o outro ele olhar para você e ver em você dependência emocional, enquanto o outro olhar para você e ver que o não dele acaba com o seu dia, você está ferrado. Esse relacionamento não vai para frente. Okay? Uma coisa que é uma dica e ao mesmo tempo é uma coisa dura e cruel de se falar. Mas em dinâmica social, se você não está disposto a perder, você nunca vai ganhar. Isso é uma das coisas que eu coloco para os meus clientes na mentoria. Quem contrata o serviço de recuperação do relacionamento nunca é quem recebe. Por quê? Porque se você não mudou ao longo do processo, a coisa não vai funcionar. Ou seja, ou o outro percebe que você efetivamente está disposto a pular fora desse relacionamento, ou ele vai saber que o tempo todo ele está ali, você está à disposição para ele te dobrar. Né? Ou seja, o que eu geralmente recomendo para pessoas assim, o que eu trabalho na mentoria? Como que você pode projetar a maior independência possível, os maiores botões gatilhos de atração possível? Como você pode se tornar frio e até mesmo projetar um pouco de crueldade e indiferença com relação ao outro? Por quê? Porque se você chega num ponto onde o outro ele é 100% indiferente ao que você está fazendo, não é que esse relacionamento pode terminar. Você está num relacionamento onde você já está sozinho faz muito tempo. Ou seja, o problema não é que nós entramos numa situação onde parece que esse relacionamento pode terminar. Isso é uma coisa muito comum. Mas, em geral, o que acontece é o seguinte, o outro ele está numa dinâmica bastante narcisista, onde ou o relacionamento rola do jeito que ele quer, ou não vai funcionar. Então, vale a pena colocar limites dessa forma. Tudo bem? O sexto ponto, que é um ponto importante, é a coisa da intromissão da família. Tá? Então aqui entram as sogras, entram os primos, entram as avós e por aí vai. Gente, isso daqui pode parecer besteira, mas é sério. Tá? É importante aqui que a gente consiga perceber que ninguém aguenta ter a vida invadida por muito tempo. Okay? Ou seja, por mais que a pessoa ela possa entender que a sua mãe tem boas intenções com relação à criação do seu filho, por mais que ela possa entender que, ok, a sua avó criou não sei quantos filhos e ajudou a criar não sei quantos netos, a vida de vocês é a vida de vocês. Nós, latino-americanos, nós temos uma coisa muito complicada com relação à intromissão da família. Né? Uma vez na mentoria, eu lidei com uma senhora que ela tinha problemas de sono. E não deu para continuar o trabalho com ela. A gente teve que encerrar porque ela não estava disposta a abrir mão dos ganhos secundários dela, que era controlar a vida dos filhos. Né? Ou seja, todas as vezes que uma das filhas ou um dos filhos começava a ter um pouco mais de autonomia na família, ela dava um jeito de se mudar para casa daquele filho e chamar a atenção e por aí vai, e era sempre um problema sério. Então, muitas pessoas têm dificuldade nesse ponto em colocar limites, de novo, olha só aquele exercício das limitações que a gente trabalhou, porque é muito duro você ser incisivo, você ser assertivo com alguém que te criou, com alguém que sempre te amou, como a sua mãe. Mas faz-se necessário. Aqui a dica que eu dou você não precisa ser grosso ou mal educado com relação ao seu progenitor, com relação à sua mãe, etc. Mas é muito importante que você aprenda a colocar de maneira amorosa, ou seja, ser suave na forma, mas duro no conteúdo, o seguinte: olha, mãe, eu admiro muito a forma que você me criou, eu admiro muito os esforços que você fez por mim. Mas eu tenho que ver minha vida e eu espero não apenas te dar orgulho com relação ao que eu estou fazendo com relação aos meus filhos, mas ainda melhorar a educação que eu recebi da senhora. Isso é uma coisa que mata em geral, e assim, ir podando mesmo essa coisa das intromissões. Agora, se a intromissão vem da família do cônjuge, o que é mais comum,
Primeiro de tudo, de novo, é importante a questão do colocar limites, né? É importante que a gente consiga entrar numa situação aonde eu deixo claro para minha esposa o seguinte: olha, eu sou casado com você, eu sou casado com a sua mãe. Eu tenho autonomia para poder cuidar do meu filho ou não? E assim, uma coisa que é importante, gente: você percebeu uma intromissão na hora, corrija na hora. Ou seja, é importante aqui que você deixe claro o seguinte: olha, eu quero que você corte tua mãe, tua avó, qualquer pessoa numa questão de intromissão. Porque se você não cortar, da próxima vez quem vai cortar sou eu. O que você prefere? Você está dando duas escolhas para a pessoa. Isso daqui é programação neurolinguística pura. Ou seja, quando eu quero que a pessoa ela já aceite aquilo que eu estou dizendo, eu falo: tá, você prefere que a gente faça a reunião na quinta ou na sexta? A reunião vai acontecer, percebe? Eu estou dando para o outro poder de escolher se vai ser na quinta ou se vai ser na sexta. Agora, o que acontece é o seguinte: com relação à questão da intromissão do cônjuge, o que rola é: eu vou fazer o seguinte, ou você fala, ou eu. O que você prefere? Ah, mas não sei o quê, porque eu não sei o que lá e tal. Deixa a pessoa pirar, falar muita coisa, reclamar no seu ouvido. Tô falando sério. Ou você resolve, ou eu resolvo. E realmente resolva. Tá? Realmente faça esse exercício de entrar em contato, entrar nessa questão de você conseguir entrar em contato com você mesmo e aí você colocar esses limites. Isso daqui realmente ajuda. Ok? Agora nós vamos para o sétimo ponto, que é um ponto bastante importante, que é a questão do trabalho e do excesso de trabalho. Tá? Gente, trabalhar é uma coisa bastante importante. Isso daqui que eu vou falar é um pouco chover no molhado, ok? Mas a questão simples é a seguinte: tanto o excesso de trabalho pode ser um problema, quanto a falta de trabalho e a procrastinação podem ser problemas. Então, o que acontece? O que eu geralmente costumo dizer é o seguinte: o adulto ele não tem uma mãe para poder falar para ele que é hora de estudar, falar para ele que é hora de trabalhar, falar para ele que é hora de cuidar do filho. Em geral, o que a gente costuma trabalhar são a organização do seu tempo. Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante na mentoria também. Como é que você vai organizar o tempo da sua agenda? Então, o que eu costumo dizer, um exercício que eu passo para os meus clientes na consultoria, que eu vou passar para vocês agora, que ajuda bastante nessa organização, e ele é muito simples, é o seguinte: quero que você pegue uma folhinha, um calendário, ou de preferência, uma daquelas agendas que tenha separação dos dias e dos nichos, dos horários. Né? Então, você vai lá, você pega 4 cores de canetinha. Com uma cor, você vai pintar os horários que você dorme. Tá bom? Com outra cor, você vai pintar os horários que você trabalha. Ok? Com outra cor, você vai pintar os horários que é inevitável que você esteja sozinho fazendo algo pessoal e por você. E a quarta cor, você vai pintar os horários que você vai dedicar ao seu relacionamento. Faça isso, organize-se dessa maneira. Por quê? Porque realmente ajuda. Ok? Uma vez que você fez isso, deixe no lugar visível, onde você e o seu cônjuge possam ver. Por quê? Porque ele vai te cobrar daquilo que você está se comprometendo a fazer com você e com ele. Uma vez que você fez isso, ele também faz a mesma coisa. Tentem alinhar as janelas de contato que vocês dois têm. Uma vez que vocês conseguiram fazer isso, vocês começam a valorizar o pequeno ritual de estarem juntos, de estarem ali num processo de cuidar e de investir em conjunto no relacionamento de vocês dois. Ok? Bom, gente, esses são os 7 pontos, ok? A gente se delongou um pouquinho alguns, mas eu achei que basicamente são esses os pontos que a gente percebe, que eu tenho percebido nos últimos tempos, que mais causam e geram brigas dentro dos relacionamentos. Existem outros, muitos outros. Esse é um assunto que não terminaria numa live. Na verdade, a gente poderia dar um curso sobre brigas nos relacionamentos. Mas se você tomar cuidado com esses pontos, se você perceber quando eles estão acontecendo, se você começou a prestar atenção, você deve ter percebido ao longo dessa live, ao longo dessa aula, que lidar com o relacionamento é um processo que é um trabalho de formiguinha, muitas vezes. E que muitas vezes o processo ele passa, muitas vezes não, ele sempre passa por você primeiro. Ou seja, ele passa com você conseguir se trabalhar, com você conseguir cuidar de você.
Então, é bastante importante que a gente lembre desses pontos, lembre dessas dicas para poder gerenciar cada um deles, porque eles realmente são pontos que ajudam e realmente são dicas preciosas. Ah, Vinícius, mas tem algumas coisas aí que são difíceis de fazer. Ótimo. Quanto mais difícil, mais profundo é o tratamento. Remédio bom é remédio que dói. Ok? Então, vamos lá. Ok. O pessoal que está me passando o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas. Ok, a gente vai aproveitar esse finalzinho de live para poder responder. Ok? Então, vamos lá. Vamos manter o sigilo das pessoas que nos mandaram as perguntas. Fiquem tranquilos, ok? Pergunta sobre se é bacana passar um tempo sem as redes sociais, a gente já respondeu, e é sim. Legal. Ele fica no celular na minha presença, eu reclamo e ele joga para mim dizendo que eu faço isso. Eu que faço isso, mas não é verdade. Primeira coisa que eu recomendo que você faça aqui, ok? Quando ele estiver com o celular, junto com você, evita deixar o celular no mesmo cômodo que você está, se for possível. E aí você fala, poxa, mas você está no celular, de novo, mas é que você que faz isso. Nossa, meu celular está do outro lado, está no outro cômodo. Ou seja, você começa a trabalhar um processo de ridículo, um processo de absurdo, que é o que nós chamamos em dinâmica social. Né? Ai, nossa, você não sai desse celular e etc. Na boa, assim, eu tô aqui para conversar com você, mas se você não quer conversar comigo, eu vou ver se eu vou assistir alguma coisa, tudo bem? Começa a deixar claro para ele que você está incomodada. Não apenas reclamando, mas eu falo, deixando claro o seguinte, não é que você só está fazendo barulho, você vai fazer algo efetivamente, caso ele não tome cuidado. Ou seja, nossa, você só reclama, caramba, e etc. Olha, desculpa estar fazendo questão da sua presença, cara, mas assim, eu não estou aqui para acabar com a sua diversão, então, ok. O que você faz? Você se levanta do cômodo e vai você para o outro cômodo. Ou seja, gente, em dinâmica social, muitas vezes é importante que nós tomemos medidas drásticas. É aquilo que eu falei, quem não está disposto a arriscar nunca vai ganhar. Ok? Nossa, Vinícius, com isso eu vou estar criando um puta de uma situação chata, onde ele vai achar que eu sou mala, e ele não está sendo mala usando o celular na sua frente? Ou seja, gente, uma coisa que a gente tem que aprender é não ter tanto respeito, você não vai desrespeitar, mas não ter tanto respeito, tantos dedos, com quem não está tendo respeito e dedos conosco. Por quê? Porque uma vez que o outro percebe que ele pode fazer o que ele quiser com a gente, mas eu vou tomar todo o cuidado do mundo para não pisar no calo dele, você acabou de criar uma situação de desproporção de valor social. Ou seja, é uma gangorra, aonde o tempo do outro para você é um prêmio. O seu tempo para o outro é farelo. E não é que o relacionamento ele pode dar errado, assim, ele vai dar errado. Assim. Esse relacionamento ele já começa a ter uma configuração abusiva quando isso rola. Então, comece a ter ações contundentes. Quando o outro ele perceber que se desagradar você e for um desagrado justo, você não vai fazer algo por que você está sendo mimado também. Mas se você tem uma reclamação justa e que você vai ter uma ação forte, preponderante, ele vai pensar duas vezes antes de fazer. Ok? Vamos para outra pergunta. Ok. Tenho um namorado há 8 anos e tenho uma gata há 12 anos. Ele não gosta de gatos. E isso é um problema desde o início do relacionamento. Eu sei que ele não vai mudar, mas não gostaria de acabar com o relacionamento, já que nos damos bem em outros aspectos. O que eu faço? Porque essa situação é um verdadeiro estresse. Ok. Delicada a sua pergunta, muito delicada. Porque animais, eles podem... Eles são companheiros, né? Então a gente se afeiçoa aos animais e é muito bacana. Eu particularmente adoro os meus animais, né? Eu adoro os meus gatos, adoro minha cachorra. Agora, eu entendo porque eu também tenho amigos que não gostam e alguns amigos têm dificuldades nos seus relacionamentos com isso. Então, não apenas nas mentorias, mas eu também convivo um pouco com isso, né, na minha vida pessoal. Agora, o que eu vejo com relação a essa questão dos animais? Existem algumas configurações de solução que a gente pode propor aqui.
Primeira delas e aqui vai depender qual que vai ser o definidor de qual caminho seguir. Vai ser a sua ecologia interna. Vai ser com relação àquilo que você se sente bem fazendo ou colocando em prática. Ok? O que eu já vi funcionar nas consultorias com relação a isso, nas mentorias? Existir um lugar, por exemplo, o seu namorado vai passar o final de semana na sua casa. Existe uma zona onde ele não entra, que é a zona dos animais, e vice-versa. Os animais não entram na zona de convivência de vocês. Já tive, uma vez eu atendi a dona de um gatil, que ela estava namorando com um rapaz, tinha conhecido, mas o rapaz ele tinha uma alergia terrível, né, aos pelos dos bichos e etc. Não era nem uma vontade, mas era alergia mesmo. Então, chegava o final de semana, ela tinha que ter cuidado quando ela ia receber o namorado em casa, de separar os animais numa área onde, claro, não fosse totalmente apertada e complicado deixar os bichos, e dar uma limpada e passar um aspirador com relação ao restante da casa e etc. Né? Ele tinha que entender que ela ia ter alguns momentos que ia ter que se ausentar da região de ação comum da casa para poder conviver, ficar ali com ele, passar e curtir o final de semana, e vice-versa. Ela não conseguia ficar com os bichos, não tinha essa questão de você conseguir conviver com os bichinhos em casa junto com o seu namorado e etc. Agora, tem pessoas que não gostam desse tipo de configuração porque tem uma legítima opinião de que os bichos eles são irracionais, ou seja, eu não posso ficar tolhendo o bicho porque você, criatura racional, não gosta deles, sem motivo, aparentemente. Né? Então, assim, em situações como essa, o que eu vejo é, primeiro de tudo, conscientização com relação àquilo que vocês se dão bem. Por quê? Porque isso faz com que você consiga colocar como ponto de discussão isso junto com o seu namorado dentro do seu relacionamento. Olha, a gente se dá muito bem em muita coisa, eu realmente gosto de você. Eu não gostaria que a nossa diferença com relação aos bichos, com relação aos gatos, nos atrapalhasse. Né? E eu gostaria que você também pensasse da mesma forma. Eu gostaria de saber se você efetivamente pensa da mesma maneira. Né? E muito possivelmente sim. Por quê? Porque nesse caso os dois vão ter que ceder. Né? Ou seja, ou vocês conseguem uma configuração de convivência aonde ou vocês não vão estar junto lá na sua casa, vocês vão se encontrar em outro lugar, ou na casa dele, e por aí vai, ou a coisa não vai funcionar. Né? Agora, isso limita o relacionamento de vocês dessa maneira. Como é que você vai conviver, como é que você vai viver, um dia vocês quiserem morar juntos, ter uma casa, como é que você vai conseguir viver com a pessoa se ela não gosta dos seus bichos, dos seus animais. Ou seja, acaba sendo uma situação onde você está tendo a boa vontade, que eu percebo que você está me perguntando. Agora, o outro lado, ele precisa entender a sua boa vontade em tentar entender o lado dele e também tentar encontrar uma solução pacífica e de meio termo. E no meio do caminho, talvez até entender e conversar um pouco sobre o que faz com que ele tenha essa reação com relação aos bichos. Né? Uma vez eu trabalhei com um casal onde o problema do marido da minha cliente era exatamente com gatos. Né? Nós fizemos ali uma regressão à causa terapêutica através da hipnose terapêutica e nós conseguimos ressignificar de uma maneira muito bonita a questão dele com gatos. Né? Ele tinha tido ali uma vivência muito complicada com a perda de um ente querido associado com um gato que ele tinha ganhado quando ele era criança, e para ele aquilo foi bastante Então, muitas vezes, o problema pode estar abaixo da superfície. Lidar com eles pode ser feito de diversas formas. Agora, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar e tentar encontrar, através da boa vontade, as melhores maneiras e configurações que a gente tem. Até porque, concordo com você, terminar um relacionamento só por conta dos animais pode ser algo bastante frustrante, uma oportunidade perdida. Bom, gente, eu acredito que seja isso, ok? Opa, tem mais uma pergunta aqui. Quando seu parceiro é cabeça dura, como abordará o que te incomoda sem que gere uma briga desproporcional? E quando seu parceiro não percebe que a situação de briga te afeta? Ok. Vamos lá. Primeiro de tudo, as pessoas elas têm uma percepção de briga diferente. Ok? Então, o que em geral as pessoas não percebem é que um lado está brigando e o outro lado acha que está argumentando. Sinalizar isso é algo bastante importante.
Ou seja, lembre do exercício que a gente treinou aqui na live de hoje, na nossa aula. Falar como você se sente. Olha, quando você fala de tal coisa de determinada maneira, eu me sinto tolhido, eu me sinto invadido, eu me sinto de determinada maneira, de determinada forma, etc. Por quê? Porque a partir do momento que você sinalizou isso para ele, o que acontece é, se ele voltar a repetir, é porque ele não está prestando atenção. Aí você tem um ponto onde você consegue argumentar. Lembra que a gente conversou sobre isso? Parece que você não deu a mínima. Então, é bastante importante que a gente tome esse cuidado, ok? E lembrando sempre que esperar o momento certo e encontrar o momento certo para falar sobre as brigas e sobre como isso te afeta também é importante, ter um pouco de tato, né? Você não vai, na montanha-russa, num final de semana romântico, falar sobre isso. Evita. Agora, no momento que vocês tiverem um pouco de intimidade, um pouco de privacidade, fala, eu posso conversar com você um momento? Não gosta. E assim, as almofadas que a gente costuma dizer de argumento, elas ajudam muito em momentos como esse. Olha, eu não quero que você leve a mal o que eu vou te dizer, eu não estou te acusando de nada, né? Agora, às vezes eu me sinto de tal maneira, estou conversando isso não para te acusar, mas porque eu quero encontrar uma solução com você. Fala com jeitinho, fala com carinho, fala como você gostaria de ouvir essa frase, costuma dar muito certo. Ok? Gente, só lembrando, curtam a gente nas redes sociais, @relacionamento de diamante, Instituto Januzzi Santucci, né? Entrem também lá no canal da Escola de Relacionamentos no YouTube, né? Procurem Escola de Relacionamentos, procurem Instituto Januzzi Santucci, nós também temos um conteúdo de terapia no Instituto Januzzi Santucci. No Facebook, procurem Escola de Relacionamentos, Relacionamento de Diamante e Instituto Januzzi Santucci. Curtam as redes sociais, acompanhem o nosso trabalho. A gente está gerando o tempo todo novos conteúdos. Deem ideias do que vocês gostariam de ver para as próximas aulas. Mandem dúvidas, mandem comentários. Se necessário, me escrevam um e-mail no vinicius@jsinstituto.com.br. Eu vou adorar receber mensagens de vocês e ler o que vocês têm para me dizer. Ok? Não se esqueçam de entrar lá no Instagram e escrever na postagem do @relacionamento de diamante. Eu quero, porque as 5 primeiras pessoas que escreverem eu quero vão fazer parte semana que vem de um grupo de WhatsApp fechado, onde a gente vai discutir dúvidas e os casos dessas pessoas durante 1 hora. Ok, gente? Então acredito que seja isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom conversar com vocês hoje. Eu sempre adoro estar na presença de gente que gosta de viver relacionamentos, gosta de trabalhar e aprender mais para deixar os seus relacionamentos ainda mais blindados, com maior felicidade e cada vez mais e mais realizados. A gente está formando uma família ali, com uma sinergia dentro do nosso trabalho, através do nosso Instituto, da Escola de Relacionamentos, que é uma família de relacionamento de diamante mesmo. A gente quer que esses relacionamentos, eles não apenas sejam felizes, mas que eles sejam realizadores. Então, acompanha a gente, vem fazer parte do grupo, vamos fazer esse Power Team e eu te vejo na próxima aula e acompanha a gente no YouTube, logo, logo a gente está lá. E eu vejo também vocês na mentoria. Afinal de contas, discutir os relacionamentos sempre é uma ótima ação que você pode fazer. Um investimento para a sua vida e para a vida daqueles que você ama, para a sua família. Um abraço, Vinícius Santucci se despedindo aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.